Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 12.1, exercício número 13. Vamos ao enunciado. Encontre uma equação da esfera que passa pelo ponto 4, 3, menos 1 e tem centro em 3, 8 e 1. Representando aí a esfera no espaço e colocando aí os eixos coordenados x, y e z, temos aí para a esfera um ponto aí que é chamado de centro, tá? Esse ponto aí do centro, ele vai ter coordenadas, tá? Aí de um x, que é chamado aí de um x do centro. Ele tem uma coordenada y, que é chamada y do centro, e tem aí uma coordenada z, que é o z do centro. Então, esse ponto C tem coordenada xc, yc e zc. A equação da esfera é dada por todos os pontos que estão aqui nessa superfície. Então, se eu pegar aí um ponto P no espaço, que é um ponto qualquer em cima dessa superfície, ele tem coordenada x, y e z. Todos esses pontos estão relacionados aí na equação da esfera quando o módulo, ou seja, a distância entre esse ponto P e o centro, for exatamente igual a um valor aí constante que é chamado de raio. Então, se a gente considerar o ponto C e o ponto P, a gente tem aí um vetor que é chamado de CP. Criando esse vetor, a gente pode escrever que CP é o ponto final menos o ponto inicial. Então, esse vetor CP, ele vai ter coordenadas o ponto P, que é x, y e z, menos o ponto C, que tem coordenadas xc, yc e zc. Então, as coordenadas desse vetor CP é igual a x menos xc para x, aí y menos yc para y e z menos zc aí para z. E podemos ver aí que o módulo desse vetor CP é igual ao módulo do raio. Então, podemos escrever que o módulo do vetor CP ao quadrado é igual a escrever o raio ao quadrado. Quem é o módulo de CP ao quadrado? É as variáveis elevado ao quadrado. Então, a gente tem aí que é x menos xc elevado ao quadrado, mais y menos yc elevado ao quadrado, mais z menos ec elevado ao quadrado. Esse é o módulo de CP ao quadrado, as componentes elevado ao quadrado. Se a gente quisesse o módulo, a gente tiraria a raiz quadrada. Isso tudo é igual ao raio ao quadrado. Essa é a equação aí da esfera, tá? E temos aí com curiosidade, quando o centro, né, que é xc, yc e zc for a origem, ou seja, for igual a 0, 0 e 0, a equação da esfera, esse termo 0, esse termo 0, esse termo 0, a equação se torna x² mais y² mais z ao quadrado, isso é igual ao raio ao quadrado, tá? Se o centro da esfera estiver aqui na origem. Bom, tendo deduzido aí a equação da esfera, ele nos deu aí que ela passa por esse ponto, tá? Que seria um ponto P, e tem centro em 3, 8 e 1, certo?
Então, como ele deu a informação de um ponto e C, a gente consegue encontrar o raio. Então, podemos escrever x, que é a coordenada do ponto P, 4 menos a coordenada do centro, que é 3. Aí, temos isso daí elevado ao quadrado, mais o y, que é a coordenada do ponto P, 3, menos a coordenada y do centro, 8, ao quadrado, mais coordenada z do ponto, menos 1. Coordenada zc, que é a coordenada z do centro, 1, menos 1 ao quadrado, isso igual a raio ao quadrado. Então, aqui a gente tem 1 elevado ao quadrado dá 1. Aí, mais, aqui dá menos 5 elevado ao quadrado, 25. Que dá menos 2 elevado ao quadrado, 4. Isso é igual a raio quadrado. Então, podemos dizer que raio quadrado é igual a 29 com mais 1, 30. Então, a gente pode escrever a equação da esfera como sendo x menos a coordenada x do centro, que é 3, elevado ao quadrado, mais y menos a coordenada y do centro, que é 8, ao quadrado, mais z menos a coordenada z do centro, que é 1, ao quadrado. Isso é igual a raio ao quadrado, e raio ao quadrado é 30. Então, temos aí a equação da esfera que passa pelo ponto P e tem centro em C. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!